isso tudo, eu comecei a investigar. Da onde vem a motivação? Perfeito? Da onde vem a motivação? E fiz uma primeira mudança. Aquilo que era uma apostila, em linhas, né, estavam linhas sendo apresentadas, eu transportei aquilo para um primeiro projeto. Né? Eu comecei a desenhar as camadas assim. Isso já fez uma grande mudança. Hoje, quando você vê algumas pessoas usando, falando sobre as camadas, são poucas as que falam, né? Muitas delas utilizam esse diagrama. Esse diagrama eu inventei. E ele já deu uma primeira visualização mais plástica para as camadas. Tá? Então é o seguinte, olha. O sujeito ele pode ter uma motivação. A primeira motivação, né, que todos têm, é a motivação de ser, de existir. Tá? A segunda motivação é a motivação de existir de modo concreto. Então você existe segundo o seu sangue, hereditário. Tá? Você é filho de alguém e não de outrem. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Né? Beleza? Então, quando o Ítalo existe, ele existe diferente da Maria, diferente da Joana. Porque nós temos origem de sangue diferente. Eu venho do meu pai e da minha mãe. E a Maria vem da mãe e do pai dela. Isso traz implicações clínicas e práticas muito sérias, que depois eu desenvolvo, né, isso maximamente. Só estou te dando o primeiro panorama geral, ok? A terceira motivação é a motivação de aprender. Mas não aprender, preste atenção, não aprender como a gente aprende na faculdade ou aprende no colégio, aprender coisas muito complexas. Mas olha, aprender as operações básicas do ser humano. Na verdade que os cães se comportam de um jeito, os tatus se comportam de outro jeito e os seres humanos se comportam de outro jeito. É esse aprendizado, é um aprendizado instrumental. Né? Aprendizado instrumental da terceira camada. A quarta, a gente tem afetos e a gente tem que aprender a sentir como ser humano. A quinta camada, a gente tem que aprender a fazer coisas. Né? A gente aprende a fazer coisas do lado de fora da gente. Então, olha só. A terceira camada é um aprendizado instrumental. A quinta camada é, deixa eu ver se essas coisas que eu aprendi funcionam no mundo. Se elas trazem, né, se elas trazem algum efeito para o mundo. Então aqui é um teste de força. Isso alguns já sabem. A sexta camada é uma força útil. Então, na quinta camada, é a camada dos adolescentes, por assim dizer. A sexta camada é a camada do trabalho. A sétima camada é o papel social. Essa é a motivação. Algumas pessoas, elas não têm a motivação só de ganhar dinheiro. Elas têm a motivação de servir a uma comunidade. É ou não é verdade? Por exemplo, papel social. Na oitava camada é quando você se confronta com a morte. Tá? Então, a motivação de ser alguém que faça sentido mesmo que você morra. E essa é uma camada dramática. Né? A nona camada é uma camada de você se move, né? A nona motivação é a motivação de viver diante da verdade. Ok? A décima é uma camada de a motivação de agir de acordo com essa verdade que você aprendeu. Então, é uma camada da moralidade. A 11ª camada é, bem, você já tem uma ação moral e agora você, por agir de modo moral, ou seja, com a verdade, diante da verdade, você começa a ter um papel histórico. Você é alguém que deixa a marca, por assim dizer. E a 12ª camada é a camada na qual você vive diante da transcendência. Tá? Mas olha só, tudo isso aqui, até então, para mim, ainda é, bem, de algum modo, febre. Beleza, eu entendi os graus da motivação humana, né? Eu não expliquei para vocês, né? Eu só dei os nomes, por assim dizer. Isso está tudo muito bem explicado lá na formação, tá? Eu dei os nomes para vocês. Mas olha, aqui tá os graus da motivação. Você viu que vai desde uma motivação inconsciente, né, involuntária, que é a motivação de ser, até uma motivação, depois hereditária, depois uma motivação para aprender, uma motivação de sentir, uma motivação de testar a força, uma motivação de utilidade, uma motivação de papel social, assim por diante. Mas entende? Isso são graus da motivação. Né? Me interessava muito saber o seguinte: o que é que no homem está agindo, o que é que no homem age para que ele mude de motivação? Esse é o que de fato me interessa. Né? Isso é o que de fato me interessava. Por quê? Porque se eu só soubesse qual é a quantidade ou a diferença de qualidade entre as motivações, eu não poderia ajudar o paciente a sair de uma camada para outra. Né? E foi aí que eu fiz uma articulação entre essa descrição das 12 camadas, apresentadas pelo professor Olavo de Carvalho naquela apostilinha de 20 páginas. Eu fiz uma articulação entre isso e a antropologia clássica. Ou seja, o que eu percebi? Falei, olha, a primeira e a segunda camada, elas são, né, elas são um efeito, elas são a febre, por assim dizer, de algo que está agindo dentro do ser humano, que é uma faculdade humana, chamada, e aqui eu vou dar o nome para vocês, mas está bem explicado lá no curso, né? A primeira camada, elas são a repercussão de uma ação que é uma faculdade chamada senso comum. Depois a terceira e a quarta, de uma outra faculdade chamada razão, Depois a quinta e a sexta, do apetite concupiscível. Esses são nomes que alguns de vocês já conhecem, outros não, tá?
não importa. Isso está tudo muito bem explicado dentro da formação, explicado de um modo muito mais profundo e prático ao mesmo tempo. Hein? Aqui é o intelecto. Aqui não, na 19ª é o intelecto ativo. Opa, caramba. Ativo. E na 11ª e 12ª é o intelecto passivo. Me deem felicitações pelo dia do médico, vocês já veem pela letra, né? Então, beleza. Então, olha só, vamos lá. Hoje é dia do médico, não se esqueçam. Beleza? Olha só. Isso que está muito claro aqui para vocês no diagrama agora, está muito óbvio para vocês no diagrama, isso era zero óbvio. Isso não era nada óbvio. Até 5 anos atrás. Foi quando eu apresentei isso pela primeira vez publicamente. Tá? Essa apostila ela ficou, né, sendo discutida, falada por quase 20 anos. E não se chegou a isso aqui. Então, isso aqui é um aporte real e muito diferente do que vinha sendo discutido até então sobre as 12 camadas. Então aqui, veja bem, diante desse diagrama, a gente já tem um rascunho do método. Porque agora eu tenho, preste atenção, agora eu tenho o sintoma, entre aspas, que é a descrição, e a origem desse sintoma, que é a faculdade humana, que são as faculdades humanas. E atenção que as faculdades não são em 6, aqui tem 6, tem a faculdade da vontade, né? Aqui no centro, tá? No centro do diagrama, beleza? Então, olha, o que foi feito? O que foi feito? Né? O que foi feito? Eu trabalhei ativamente por muitos anos com esse diagrama, usando esse diagrama na terapia, e por isso eu tive tantos resultados e eficazes, e tão eficazes. Porque agora eu não estava mais perdido apenas na descrição, entende? Que eu não tratava mais todo mundo com dipirona. Agora eu tinha outros arsenais terapêuticos para tratar, entende ou não? Eu já poderia agora mexer na origem da motivação para que uma motivação superior pudesse aparecer. Por quê? Porque a literatura acerca das faculdades humanas é muito extensa. É muito extensa. São 9 séculos de conteúdo sobre esse assunto, sobre as faculdades humanas. Veja, quando o Olavo fala sobre as 12 motivações distintas, qual é a literatura acerca disso? Olha, existia, mas totalmente espalhada e muito recente, muito jovem. É uma literatura muito jovem, com pouco tempo de existência. O conteúdo acerca das faculdades é um conteúdo que já tem pelo menos 9 séculos sistematizados. Tá? Pelo menos 9 séculos de conteúdo sistematizado. Ou seja, eu agora, então, no consultório, eu tinha muito recurso para ajudar os meus pacientes. Eu agora, na minha vida, tinha muito mais recurso para ajudar meus amigos, minha família, meus filhos, minha namorada, minha esposa, né? Tal. E assim por diante. Ok? Só que, o que acontece? E aí tá uma outra coisa que que eu acabei fazendo, que é o seguinte. Né? Temos o diagrama, tínhamos já o diagrama, e lá na apostila, o Olavo, ele fez uma coisa que foi genial, foi maravilhosa. Ele pegou as diferentes correntes de psicologia. Então aqui, por exemplo, na minha estante, ali está o Freud. Ali no outro está a obra completa do Freud. Ali no outro lado está a obra completa do Jung. Ali tem uns livros sobre Kant. Ali tem a filosofia espanhola. Tá aqui do lado, beleza? O que o Olavo fez? Ele fez uma primeira apresentação, contando pra gente o seguinte, olha, cada corrente ou linha de psicologia, pode voltar para minha tela completa, não vou usar agora aqui não, para não precisar mais escrever. Cada corrente ou linha de psicologia estão tentando abordar uma das motivações do ser humano. Ou seja, entende aqui, imagina que eu tenho a motivação da 4ª camada. Então eu tenho um tipo de vida específico, né? É uma vida que busca fechar o contorno afetivo, não é verdade? Então imagina que a minha motivação central é a motivação de 4ª camada. A minha vida, ela se apresenta de um certo modo. Uma pessoa que tem a motivação na 4ª camada, ela aparecerá necessariamente para os outros como alguém que precisa, por exemplo, ser validado o tempo todo. Precisa ter segurança afetiva o tempo todo, né? Agora, por outro lado, imagina que uma pessoa, ela tem a motivação de 6ª camada. Não é verdade que esta vida, ela parecerá diferente? E é por isso que, atenção agora, que isso é muito importante, é por isso que pessoas às vezes com a mesma idade, com a mesma formação intelectual, elas são tão diferentes. Por exemplo, umas são muito difíceis de viver. Eu sempre tenho que estar pisando em ovos para falar com ela, porque qualquer coisa que eu fale, ela pode se sentir rejeitada, ofendida, etc. Né? Por exemplo, 4ª camada. Por exemplo. Outras pensam só em produzir carreira, dinheiro, e a vida delas é orientada a isso. É ou não é? É a diferença, por exemplo, aqui, dei um exemplo, entre a pessoa que tem uma motivação de 4ª camada, a primeira, e uma pessoa que tem uma motivação de 6ª camada. São biografias totalmente distintas. E às vezes a gente encontra outras pessoas que, olha, não estão pensando nem em segurança afetiva, elas não estão pensando nem em ganhar dinheiro. Elas estão pensando em servir a sua família, a sua comunidade. Tem gente que é assim. Outras não estão fazendo nem uma coisa nem outra. Estão pensando em descobrir e amar a verdade. É ou não é verdade? Não é assim. Por isso que a gente encontra, vamos lá, pessoas, repito,
que tem às vezes a mesma idade, às vezes tem até a mesma origem, nasceu no mesmo bairro, cresceu no mesmo bairro, né? E tem vidas tão diferentes. A gente está então diante de, usando o exemplo da febre, pessoas que têm uma, entre aspas, febrezinha e uma febre ardente. Mas não uma febre, né, de doença, mas uma febre do coração. Ou um calor do coração. Ou uma luz. É ou não é assim? O que acontece? O Olavo disse o seguinte, e ele viu isso com muita precisão. Ele falou, olha, por exemplo, o Dr. Freud, quando está explicando, está expondo a sua teoria, o Freud, sem perceber, ele estava, na verdade, conversando com as pessoas que tinham uma vida cuja motivação era a motivação de quarta camada. Percebe isso? O Dr. Jung, por outro lado, Gustav Jung, né, o grande Jung, enfim, grande porque escreveu muitos livros, né? O grande Jung, quando ele funda a sua psicologia analítica, ele está conversando, ou está propondo, está analisando e propondo soluções terapêuticas para pessoas que estão na quinta camada. E o professor Olavo, ele bota ali em cada camada os filósofos, psicólogos, psiquiatras e teóricos que ele julga que estão conversando e podem dar respostas às camadas específicas. Esse é um outro aporte